Estamos aqui para mais uma aula sobre os golpes de arco do Op. 110 do Carlo Danca. Bom, hoje estudaremos o estudo número 4, que é um estudo de saltelato, ou saltier, ou saltato, né? Depende a região, o nome que o professor tem a preferência. Bom, vou fazer um parênteses nisso. Os termos musicais geralmente são usados em italiano, que é uma convenção universal. E os golpes de arco a gente usa em francês. Sempre os golpes de arco a gente vai usar em francês. Você falando os golpes de arco em francês, um cara do Japão vai te entender, um cara da China vai te entender, um brasileiro vai te entender, que é meio que uma convenção mundial. Isso tem uma longa história que a gente deve muito à escola de arco francesa, né? Então acabou os termos técnicos, os termos dos golpes acabou ficando em francês por conta disso. Assim como a gente deve o tecnicismo musical muito à escola italiana, por isso que muitos termos musicais ficaram em italiano. Mas enfim, isso é uma outra história. Eu vou executar o estudo e depois a gente volta falando melhor dele. Como você pode notar, eu utilizei a região inferior do arco, o talão. Esse golpe de arco nós já vimos antes, ele de forma bem breve, né? Nesse estudo a gente vai fazer de uma forma mais ampla o estudo dele. Basicamente eu vou usar a própria física para que o arco se descontrole. Ele é um golpe de arco aéreo, né? Eu vou fazer fora da corda. Então, você deve se lembrar quando você estava começando a tocar violino, não tinha controle do arco, o arco trepidava, né, tremia. Agora a gente vai utilizar isso daí, só que de uma forma mais objetiva para o sentido musical, né? Então, comece praticando primeiramente o golpe de forma isolada na corda Mi. Deixa o arco entrar e sair da corda. Pode ter um micro movimento de pulso nesse caso. E aqui a técnica de arco acaba sendo um pouquinho mais rústica a empunhadura. Então toda aquela empunhadura que a gente aprendeu de forma orgânica, aquele arco natural, aqui eu continuo sem gerar tensão na mão, porém eu vou deixar o mecanismo mais firme. O mecanismo mais, não vou dizer firme no sentido de tensão, mas o mecanismo do arco, ele vai ficar mais rústico mesmo, menos preocupado com a empunhadura. A empunhadura, a base está correta, porém eu não vou deixar tão trabalhado os dedos, eu vou deixar de forma mais rígida. Não no sentido rígido de tensão, novamente, eu não vou tensionar, mas eu vou deixar os dedos mais parados para que tenha um movimento com menos acabamento, para que aconteça o saltier. Então, o arco ele vem de fora da corda para a corda e vou ficando. Então é importante estudar seção por seção. Pronuncie muito a nota, né? Eu gosto de pedir para os alunos cantarem com a mão esquerda, porque é um golpe de arco que a gente está à mercê da física. Então o controle acaba sendo maior na mão esquerda. Então pense em fazer um micro vibrato, eu vou tocar com essa preocupação de fazer um micro vibrato e vou tocar mostrando os fraseados para que você enfatize o fraseado também. Então, primeira frase. Em sentido de interpretação, eu tenho aqui várias notas, eu tenho 8 notas dó repetidas. Dó, 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 dó. Se eu fizer as 8 notas iguais, não vai fazer sentido musical. Então aqui eu tenho que fazer um efeito de eco, eu gosto de fazer um crescendo aqui. O mesmo vai acontecendo lá. Então, aqui eu gosto de aproveitar na próxima pauta, aproveitar o cromatismo entre o Ré e o Ré sustenido para fazer o crescendo. Então eu tenho Dó sustenido, Ré, Ré sustenido e Mi. Então eu estou caminhando de meio em meio tom. É interessante eu demonstrar isso musicalmente. Então cada nota com mais importância que a outra, não vou deixar igual. Isso não soa música, né? Agora aqui já vai soar mais musical.
situação de contraste aqui. Aqui eu gosto de fazer 4 fases em um volume, os próximos 4 em outro. Por que eu não vou fazer um crescendo gradativo igual eu fiz na primeira situação, né? Porque daí o ouvinte já está esperando inconscientemente que isso vai acontecer. E a música, ela tem sentido musical nos contrastes e nas surpresas que acontecem para o ouvinte. Então aqui eu tenho uma mesma situação. Se eu faço exatamente igual, vai ficar uma coisa até brega, né? Uma coisa previsível. Agora, se eu faço o contraste de forma um pouco diferente, então eu faço um volume e outro volume, já gera um interesse musical maior. Então eu vou tocar essa pauta. Então foi diferente do contraste que acontece inicialmente. Bom, seguindo a próxima pauta. Aqui eu gosto de pensar como se fosse pergunta e resposta. Resposta. Pam, 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 pim, pim, pam, pam. Um pouquinho mais solene. E mesma coisa. Aqui acabou essa ideia. Então eu tenho 4 compassos que vai acontecer essa ideia de pergunta e resposta. 4 não, perdão. Vou ter 6 compassos que vai acontecer essa ideia de pergunta e resposta. Pam, 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 pim, pim, pam. Resposta. Tirarara, dirirara. De novo. Dó, dó, si, si, sol, sol, fá, fá. Resposta. Lá, lá, sol, sol, fá, fá, mi, mi. E de novo. Ré, ré, dó, dó, si, si, lá, lá. Resposta. Do, do, si, si, sol, sol, mi, mi. E daí eu preciso acabar com essa ideia e jogar uma nova ideia musical, senão vai ficar muito previsível, muito chato. Então, daí eu vou seguir. Então aqui tem tudo para que seja a mesma coisa de perguntas e respostas, porém agora eu vou inverter. Na primeira situação eu fiz a primeira frase afirmativa, a segunda eu fiz de um caráter responsivo. Agora eu vou inverter a coisa, vou fazer a primeira frase, né? Vou fazer a segunda frase mais importante que a primeira. Para dar o contraste. Então vim de uma situação, né? Estou fazendo outra situação inversa, então vou crescer. E agora eu vou crescer sempre. E vou fechar a ideia. Eu poderia até ralentar aqui, fica interessante musicalmente. É legal você ir anotando na sua partitura essas questões para que fique muito claro isso. E reexpus a ideia do tema. Cromático. Sempre cresço. Nessa sessão, na penúltima pauta, né? Na penúltima pauta, eu gosto de usar a ideia de pergunta e resposta a cada 4 grupos de notas. E cresço sempre. E acabo o mais forte que puder. Percebe que isso vai gerando interesse musical. Então uma coisa que era só nota começa a virar música. Eu começo a fazer uma interpretação. Então aqui, além do golpe de arco, eu pensaria nessa questão interpretativa. Eu vou fazer a execução novamente utilizando essa interpretação, que a primeira vez eu toquei de forma mais técnica, sem me preocupar muito com a questão musical. Agora eu vou tocar colocando essa questão musical em jogo, né?
pratique lentamente para que saia fluente. Bom, uma vez tendo executado da forma que está escrito, agora eu vou te propor duas variações. A primeira variação é a gente fazendo 2 notas por arco, também com a mesma articulação, quicando o arco na corda. Nesse estágio a gente vai estar fazendo o preparativo para um outro golpe de arco que se chama ricochet. O arco vai ricochetear. Eu não vou tocar a peça inteira para que a gente ganhe tempo no vídeo, mas basicamente o golpe de arco continua sendo aéreo. Eu estava fazendo dessa forma. Nesse momento eu vou fazer 2 notas na mesma arcada, no mesmo sentido do arco. Toquei lento para que você visualize e vou tocar um pouquinho mais rápido uma seção, um pentagrama pelo menos da peça, para que você visualize, volte o vídeo e faça na peça inteira. Enfim, vai até o final. E a segunda variação que eu vou propor é você fazer 4 notas por arco, com a mesma articulação, 4 notas no mesmo sentido de arcada. Enfim, o arco ele vai fazer 4 movimentos, 4 notas no mesmo sentido. Trabalha primeiro na corda solta. E é importante que o arco vai ricocheteando. Então, basicamente, a mão vai ficar leve, vai ficar estático. E o movimento, talvez, aqui vai ter um incentivo maior de braço. O braço vai trabalhar junto com o antebraço nesse momento, talvez para ajudar a fazer o movimento. Também vou tocar uma seção de forma lenta e depois um pouquinho mais rápido para que você visualize. E aos poucos vai aumentando a velocidade para virar um ricochet. Enfim, tome cuidado também para que as notas não fiquem emboladas, né? Tenta cantar novamente com a mão esquerda, tenta dar impulso com a mão esquerda, porque o controle vai estar todo na mão esquerda e não no arco. O arco vai estar à mercê da física. Então, pense em fazer vibrato que vai ajudar a controlar a articulação, a sonoridade dessa variação. Grande abraço, pratique com calma. Agora você está no estágio que estamos estudando golpes de arco um pouco mais complexo, que você vai usar num repertório com caráter mais virtuosístico, então é importante que você faça com calma. Essa fase demora um pouquinho mais para que você domine, mas fazendo com calma, com tranquilidade, no seu tempo, voltando o vídeo quantas vezes for necessário. E lembrando, tendo dúvida, me pergunta aí nos comentários, pergunta no nosso fórum, que se precisar eu faço um novo vídeo explicando de forma mais detalhada alguma dúvida peculiar. Enfim, nos vemos na próxima aula.